Olá! Continuando nossas aulas de língua portuguesa, vamos agora resolver algumas questões sobre tempos e modos verbais, na página 50 da sua apostila. Primeira questão é para nós analisarmos os tempos e modos verbais empregados e assinalar a alternativa incorreta. A vida é singular ao tempo. Então, vamos lá, identificando o verbo. Ou é pelo contexto, ou porque é a palavra que eu posso flexionar. E aqui, para eu flexionar em tempo, eu imagino que só possa ser a palavrinha é, né? As outras tá difícil colocar. Como é que eu vou colocar vida no passado, no futuro, singular, tempo? Então, aí eu identifico o verbo. Isso é para pessoa que às vezes tem um pouco de dificuldade para identificar o que é o verbo na frase. E aí, se identificou o é, a forma verbal, aí você precisa também pensar de onde vem. Ah, vem do verbo ser, uma forma verbal do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. E quando fala que a vida é, imagina, eu estou me referindo a algo que já passou, que está sendo ou que ainda será. A vida é. Então, está sendo. Então, isso é presente. Bom, se é presente, pode ser do indicativo ou do subjuntivo, mas nós lembramos bem que indicativo é certeza e subjuntivo é dúvida. E quando falou que a vida é singular ao tempo, a pessoa está afirmando, então ela não tem dúvida nenhuma. Então, correto, isso é presente do indicativo mesmo. Por que razão deveria? Bom, deveria é a forma verbal, porque é essa que eu poderia colocar. Por que razão deve, devemos, né? Então, você observa que eu posso flexionar essa palavra em pessoa, posso flexionar em número e posso flexionar em tempo. Então, realmente, aqui é o verbo dever. E deveria, então quer dizer que não é algo que esteja acontecendo no momento que eu falo, então não é presente. E deveria não é algo que também já passou, então não é passado, então realmente é futuro, como a banca disse dentro do parêntese. Mas como eu sei que há dois futuros no modo indicativo, pretérito e do presente, aí eu tenho que lembrar que se você estiver bem lembrado da aula anterior, no futuro do presente, como já tem o ré no presente, então nós vamos ter o re ou o ra com acento para futuro do presente. E o futuro do pretérito, como já tem o ri no pretérito, então esta vai ser a desinência, isso é um macete, né? Claro. Isso, então vai ser a desinência para o futuro do pretérito, e aqui tem o ri mesmo. Então, está corretíssimo, é futuro do pretérito do indicativo. Tenho no plenilúnio um desejo imarcessível. Olha, o verbo é ter. Eu tenho, tu tens, eu terei, eu tinha. Então, eu posso flexionar essa palavra em tempo, em singular ou plural. Então, ótimo. É claro, singular e plural não é o que mais vai ajudar. O que mais vai ajudar é em tempo, porque outras palavras também podem ter singular e plural. Só que farão essa flexão de número diferente do verbo, né? Então, beleza, eu tenho aqui o verbo ter, com toda certeza. Agora eu vou analisar o contexto. Tenho no plenilúnio, eu não, quer dizer, na lua cheia, eu não estou me referindo a algo que eu tive e nem que terei. Tenho. Então, realmente isso é presente e eu estou certa disso, então é indicativo mesmo. Então, sobrou para a letra D ser a resposta incorreta. Vamos ver por quê. Talvez após o decesso, quer dizer, após a morte, eu possa lá estabelecer morada. Bom, eu possa, tenho o verbo poder aqui, possa estabelecer, né, o verbo estabelecer, então eu possa estabelecer morada. Bom, disse que é futuro do presente. Relacionamos aqui agora que futuro do presente tem as desinências de orar e você não as vê em nenhum dos dois. Então, realmente a letra D é a que está errada. Porque eu estabelecer só está no infinitivo, porque aqui eu tenho uma locução verbal. Eu posso estabelecer lá a morada. Eu posso estabelecer morada
lá. Então, ótimo, é uma locução verbal. E o verbo poder, que é o auxiliar, que é o que vem conjugado, está no tempo presente e não no futuro. Tiremos esse futuro. Eu possa, né? Talvez eu possa. Ah, e tem o talvez, então isso não me deixa com indicativo, me deixa com presente do subjuntivo. Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Ok? E na 2, nós temos um trecho que diz: era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão, que é o Smith. Alternativa que apresenta o tempo correto dos verbos destacados. Então, tempo correto, veja bem, era, escolhia, acabava. Eu estou fazendo referência a fatos que já passaram. Então, a letra B está fora porque ela fala em futuro. Então, fico com as demais. Todas as outras falam em pretérito. Aí vem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Se você se lembrar bem, aqui tem if, tá? Se você se lembrar bem, vejamos. O mais que perfeito tem a desinência ra, sem o acento. Ra, certo? E não é era, não é? Isso aqui não é a desinência ra, certo? Então, você não está vendo a desinência ra nesses verbos. Então, pretérito mais que perfeito está fora. Ficou o imperfeito e o perfeito. Se você for pelo contexto, você sabe que o perfeito é uma ação acabada, uma ação concluída no passado. Você olha para trás e vê aquilo, pronto, certo? E o imperfeito dá uma noção de uma ação inacabada. É passado, mas parece que não terminou, se prolongou até um certo tempo. Agora, olha só, o dia em que todo dia era bom, dava para ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão, acabava tudo em lanche. Então, não é aquela coisa assim, ó, que deu, que escolheu, que acabou. Então, é uma ação passada, mas que se prolongava por um determinado tempo, não é ação concluída. Então, ali eu tenho pretérito imperfeito, e eu poderia já saber disso desde o início por causa das desinências que nós estudamos na aula anterior, tá vendo? Verbos da segunda ou da terceira conjugação, que é o escolher, que é da segunda, olha a desinência ia. Da primeira conjugação, o dar e acabar, é o vá, está aqui. E o era é que é o verbo ser, que nós já havíamos combinado que não segue essas regras, ok? Quanto à classificação gramatical das expressões extraídas do texto, use, compre, beba, prove, coma, assinale a alternativa correta. Então, lá no texto, na tirinha, tá, use, compre, beba, coma, prove, o que eles pensam que nós somos. Então, essas formas verbais, elas são verbos no presente do indicativo. Bom, presente quer dizer está acontecendo, em geral, no momento da fala, no tempo atual, mas indica um fato com certeza. Aqui a pessoa não quer, não é indicar algo com certeza. Use, compre, está reproduzindo o que os outros dizem para nós. Então, não é afirmando algo, está ordenando algo. Então, são verbos que estão no modo imperativo. VOF. A gente adora fazer piada de tudo, né? O enunciado anterior, reescrito de acordo com o padrão formal da língua, é: nós adoramos fazer piada de tudo, não é? Bom, quando eu digo a gente, nós estamos usando uma linguagem informal, coloquial, bem descontraída. Para nós usarmos uma linguagem mais cerimoniosa, vamos falar nós, perfeitamente. Né? É bem descontraído. Para ficar mais formal, não é? Então, verdade o que se disse no primeiro parênteses. Se é verdade, a letra C está fora, porque começou com falso. O tempo em que ficássemos conectados aumentaria a cada dia. Está dizendo que esses dois verbos destacados
estão, respectivamente, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do pretérito do indicativo. Então, olha só, o tempo em que ficássemos conectados, não é certeza que ficaríamos. Então, instalou-se uma dúvida aqui. Ótimo, já penso em subjuntivo. Eu vejo SSE e nós combinamos na aula anterior que SSE é desinência exclusiva do imperfeito do subjuntivo. Então, primeira aqui já está correto. Vamos ver a outra. Futuro do pretérito. Lembra? Pretérito. Tem uri. Então, uri vai ser a desinência do futuro do pretérito. Aumentaria. Ah, tá vendo? Ri. Certo, tá certinho. E para acabar de confirmar, vejamos os contextos. O tempo em que ficássemos conectados aumentaria a cada dia. Então, aumentaria é algo que ainda ia acontecer, mas para isso acontecer depende de algo que aconteceu antes, que é ficar conectado. Então, por isso ele é futuro do pretérito e esse aqui realmente é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Perfeito, verdadeira, VV, VV, VF, então a D já saiu. Da celebridade que fez uma cara estranha. Do jogador de futebol que caiu. Bom, nós temos dois verbos grifados. O fez, que é o verbo fazer, e caiu, do verbo cair. E diz que eles estão no pretérito imperfeito do indicativo. Bom, imperfeito, acabamos de recordar aqui deixa eu ver. Foi da questão anterior que recordamos as desinências. O imperfeito do indicativo tem desinência vá para a primeira conjugação e ia para a segunda ou terceira. E o fez não está com nenhuma dessas desinências. A mesma coisa, o cair, que é da terceira conjugação, também não está com desinência ia. Então, olha, se fosse pretérito imperfeito, seria fazia, caía, certo? Aqui nós temos da celebridade que fez, já aconteceu. Então, é pretérito sim, mas não é imperfeito, é passado e acabado. Caiu, é passado e terminado, certinho? Então, todos os dois estão no pretérito perfeito, por isso vamos colocar falso e ficarmos com a letra A, ok? As palavras chegavam e saíam são verbos e estão no pretérito imperfeito. Então, vamos ver. Chegavam, as pessoas saíam. Então, veja bem, eu estou me referindo a algo passado, sim. Então, ótimo, pretérito já ficou certo. Agora, imperfeito é aquilo que dá a impressão de que não foi concluído ou de que foi prolongado no passado. Chegavam, saíam, então já instalou-se ali a noção de prolongamento, sim. E depois ainda vem a questão das desinências. Verbo da primeira conjugação tem o vá, verbo da segunda ou terceira tem o ia. Então, deu certinho tudo que lembramos da aula anterior. Então, o item 1 está correto, ele tem que aparecer na resposta e ele apareceu só na letra B. Então, se nós estivermos certos, já temos a resposta, né? Vamos ver mesmo as outras alternativas aqui, ó. As palavras chegavam e saíam, a mesma coisa do item 1. São verbos do pretérito perfeito. Ora, se já falamos que é pretérito imperfeito, como é que vai estar nos dois tempos ao mesmo tempo? Não tem como. Erradíssima. Chegava e saiu são verbos do pretérito mais que perfeito. Nossa, essa questão foi mais do que fácil. Então, não tem como. Já combinamos. É imperfeito e pronto, acabou. As palavras soubesse e pudesse são verbos no modo subjuntivo. Olha, soubesse, tá vendo SSE? Pudesse, SSE. Sabemos que essa é terminação exclusiva do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, realmente estão no modo subjuntivo certinho. A1 e A4 fechou na letra B mesmo. Na número 6, o item 1 diz que o futuro do pretérito, futuro do pretérito é aquele que indica uma ação que, opções, poderia acontecer, pode acontecer, poderá ou pode. Bom, então veja bem,
Primeiro, se é futuro e pôde é passado, então não é pôde acontecer, né? Então, poderá é uma afirmação certa, ou seja, essa afirmação certa, positiva, de um futuro que vai se realizar, é aquele que não depende de nada. Então, isso é do futuro do presente. O futuro do pretérito é poderia sim, poderia acontecer. Por que que poderia? Porque nós sabemos que ele depende de algo para acontecer. Ele está condicionado a outro fato. Então, por isso que é poderia, porque se o outro fato não acontecer, então esse futuro não vai se realizar. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Então, olha só, viajaria só vai acontecer se eu conseguir dinheiro. Então, está condicionado a outro fato. Então, ele pode ou não acontecer. Então, é poderia mesmo. E se nós estivermos certos, já temos a resposta também. Vamos ver? O pretérito perfeito simples indica uma ação iniciada e terminada no, é claro, no passado. Pretérito perfeito. Por exemplo, o menino estudou a lição. Então, ele começou lá no passado e ele terminou lá no passado. Está passado e acabado. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que aconteceu antes de outra já concluída, certo? Ou seja, tudo é concluído, tanto mais que perfeito quanto perfeito. Só que o mais que perfeito aconteceu antes de outra que também já foi concluída. Então, realmente, fechou na letra A. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil. Estudara em Coimbra e Pádua. Bom, quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, essa é a alternativa correta. Se nós ficamos espertos com a aula anterior, sabemos que vivera, oiurá, estudara, oiurá, ou seja, está se referindo a uma ação já passada, tem urá como desinência, então pronto, só pode ser pretérito mais que perfeito do indicativo, porque o imperfeito do subjuntivo tem o SSE, o perfeito do indicativo não tem essas desinências, por exemplo, viver é vivi, eu vivi, tu viveste, ele viveu, e assim por diante. O pretérito perfeito do subjuntivo só existe a forma composta que nós nem estudamos, não precisa se preocupar, mas seria que eu tenha vivido, ou que eu tenha estudado. E o pretérito imperfeito do indicativo é aquele que tem as desinências vá para a primeira conjugação ou ia para a segunda e para a terceira. Então, realmente, fechou na letra A e ponto final. Não era a frase, nem a crase. Era um modo de persuadir, de falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar e todas essas coisas que nos faz perder o ar, o respirar. Quanto à análise verbal e pontual do texto, é possível inferir, olha só, vamos ver o que nós podemos concluir disso aí. Os verbos persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar, perder, estão todos em suas formas infinitivas. Bom, infinitivo é quando o verbo termina em R, aconteceu com todos os listados aqui, então o item 1 está corretíssimo, tem que aparecer na resposta e não apareceu nem na B, nem na C e nem na E. Persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar, perder estão no infinitivo impessoal. Quando eu digo que um verbo está no infinitivo impessoal, quer dizer que ele não apresenta sujeito, certo? Não tem um sujeito específico, porque ele se apresenta em sentido genérico. Ou seja, não vai variar porque não tem um sujeito para flexionar conforme, né? Então, é isso mesmo que está dizendo o número 2. Então, quando você olha, era o modo de persuadir, de falar, mas de quem? Modo de persuadir de quem? De falar de quem? Então, quer dizer
que faz uma referência genérica mesmo, não tem um sujeito específico. Se não há um sujeito específico, ele está no infinitivo sim, pela terminação em R, e impessoal, por não ter o sujeito, então a 2 está certa, tem que entrar na resposta. E só tem ele agora na letra A. O terceiro diz que há um erro proposital na pontuação, pois o correto seria: não era frase e nem crase, era um modo de persuadir, nem uma coisa e nem a outra. Não, do jeito que veio aqui no texto é o que está certo, ali não houve erro. Quando você for utilizar o nem, você não utiliza o e junto. Ou você fala, não era frase e crase, ou então se você fala, não era frase nem crase. Não use e nem juntos, não pode, ok? Então a 3 está errada mesmo. O verbo ser está empregado no pretérito imperfeito. O verbo ser apareceu aqui conjugado como era. Eu era, tu eras, ele era. Então, nós já vimos isso na aula anterior, que era é forma verbal do verbo ser, sim, quando ele está no pretérito imperfeito. Certinho. Não segue aquelas desinências que já comentamos, porque ele é muito, muito irregular, que até é denominado como anômalo pela gramática. Então, confirmou que a 1 e a 2 e a 4 estão corretas e a 5 tem que estar errada mesmo. O verbo fazer está empregado no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, passado e acabado. Onde está o verbo fazer? Ah, está aqui, ó. E todas essas coisas que nos faz perder o ar. Ó, faz é presente. Eu faço, tu fazes, ele faz. E nada de pretérito. Se fosse pretérito, é fez perder, não fez. Faz é presente, ok? Então, errada a 5, resposta letra A. VUF. Ela voltou ao colégio de seu filho. O verbo em destaque, voltou, a forma verbal voltou, do verbo voltar, está no pretérito imperfeito do indicativo. Já estamos treinados nisso aqui. Pretérito imperfeito do indicativo vai ter desinência vá ou desinência ia, e voltou não tem nenhuma, então eu sei que é falso. Ela voltou é um fato começado e terminado lá no passado. Isso é pretérito perfeito, ok? Então, a primeira é falsa, eu elimino a A, elimino a B, e fico só com C e D. Eu faria tudo outra vez. O verbo em destaque está no futuro do presente do indicativo. Muito bem, faria é algo que ainda vai fazer, então realmente é futuro. Mas nós também já estamos espertos com isso. O futuro do presente tem desinência re, e futuro do pretérito tem desinência ri, como nós estamos vendo aqui. Eu faria, tu farias, ele faria, certo? Então, eu faria tudo outra vez, com certeza a pessoa ia condicionar isso a algum fato. Ou seja, aquele futuro que vai acontecer, né? Vai acontecer, mas dependente de um outro fato. Então, não é futuro do presente, e sim do pretérito, falsa. Então, é falsa, falsa. Aqui deu falso e verdadeiro, então a D está fora. Eu já sei que a resposta vai ser letra C, porque o último parêntese diz que todas as manhãs o garoto passeava, vá, tá vendo? Com seu cachorro. O verbo em destaque está no pretérito imperfeito do indicativo. Veja o que nós fizemos aqui, lá no início, né? Então, beleza. O voltou estava no pretérito perfeito, recordamos quais as desinências do imperfeito, e agora aí encontramos uma delas aqui, por isso é verdade, fechou na letra C. A questão 10 diz para observar as frases e assinalar a alternativa correta quanto à classificação de tempo e modo dos verbos destacados. Beleza. Então, nós fôramos até a antiga casa de Juvencio, mais que perfeito. Olha, eu sei que é passado e tem urá. Eu sei que tem 3 passados, mas o único que tem irá é o mais que perfeito e não tem outro. Então, essa está certinha
E esse é para marcar a correta, esta já é a resposta. Só vamos fazer uma conferenciazinha. Quando tu vais ao encontro com Carminha, vais, olha, colocou futuro do presente. Nós sabemos que o futuro do presente tem a desinência re. Eu sei que a pessoa está querendo saber de algo que ainda vai acontecer, mas neste momento da conversa, ela conjugou o verbo ir no presente do indicativo. Ou seja, eu vou, tu vais, ele vai. Se fosse futuro do presente, é eu irei, tu irás, ele irá. Seria quando tu irás ao encontro com Carminha? Vós iríeis procurar o emprego na nova loja. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo tem desinência vá, desinência ia, e eu não vejo nenhuma das duas aqui. É o verbo ir. Então, seria eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós vós ieis procurar o emprego na nova loja. Tu foste ao meu casamento sem ser convidado. Pretérito imperfeito. Já combinamos que STE só acontece no pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, é letra A, sem mais delongas. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.